caros estudantes, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática, a nossa aula de número 21. Nessa aula de hoje, nós vamos aí trabalhar com a equação do segundo grau, as ideias iniciais. Mas antes disso, anote aí o que você precisa para a aula de hoje. Caderno, folha para anotação, caneta, lápis e borracha. Vai separando o seu material aí. Bem, nas aulas anteriores, o que nós vimos? Nós vimos a racionalização de denominadores, ou seja, quando a gente tinha raiz lá no denominador, o que nós fazíamos? Nós racionalizávamos, achávamos uma fração equivalente à anterior, de modo que eu não tivesse mais raiz no meu denominador. Então, eu multiplicava o meu numerador e meu denominador por uma raiz, que fosse igual ao do meu denominador, porque que eu usava a propriedade, que raiz de um número vezes a raiz desse próprio número, dá a raiz dele elevado ao quadrado, e eu simplificava o meu expoente com o meu índice. Então, esse era o processo de racionalização. Nós vimos também na calculadora, que essa fração, esse número racional, e a racionalização dele tem o mesmo resultado. É só uma questão de padronização. A gente às vezes acaba racionalizando como modo de simplificar os cálculos, ou até simplificar alguma expressão aí dentro de uma equação, tá? Nós também resolvemos alguns problemas um problema de área e um problema de perímetro, Então a gente calculou lá a área de retângulo, a área de triângulo, todos eles com medidas que incluíam raízes, porque daí a gente aplicava as propriedades para simplificar o nosso resultado, quando era possível de simplificar. E ficou para casa um problema de volume. Então, vamos lá corrigir? Fez a sua tarefa? Então, lá, qual é a medida do volume de um cubo cujo comprimento da aresta mede raiz de 6 centímetros? Bem, quando a gente está falando em volume, lá foi dado para vocês a imagem. Quando a gente está falando em volume, a gente está falando num sólido, ou seja, ele é tridimensional, ele tem 3 dimensões. Ou seja, a nossa unidade de medida, que aqui é centímetro, quando eu multiplico centímetro vezes centímetros vezes centímetros, vai me resultar em centímetros cúbicos. Cuidado, volume não é a mesma coisa que capacidade, tá? O volume é o espaço que esse objeto ocupa, onde ele está. Por exemplo, uma caixa de sapato, ela ocupa um espaço dentro do guarda-roupa. Esse é o volume, que é diferente da capacidade. A capacidade é quanto que eu consigo armazenar dentro desse objeto, dentro desse sólido, dentro desse recipiente. Então, há uma pequena diferença entre volume e capacidade. Bem, então qual é a medida do volume do cubo cujo comprimento da aresta mede raiz de 6 centímetros? Vamos calcular? Para eu calcular o volume do cubo, o que eu vou fazer? Essa medida da aresta vezes essa medida dessa aresta vezes dessa, ou seja, comprimento vezes altura vezes a profundidade. Vou pegar essas 3 dimensões e multiplicar. Então, o volume é igual a aresta ao cubo. Por que está a aresta ao cubo? Porque aqui é o volume de um cubo, então as arestas têm a mesma medida. Na figura bidimensional, a gente se refere ao quadrado. O quadrado é um polígono de medidas de mesmo lado. Agora, no tridimensional é o cubo, e o cubo tem arestas de mesma medida. Bem, então ali eu substituí a minha aresta por raiz de 6, então ficou ali raiz de 6 elevado ao cubo, e aí eu posso aplicar uma propriedade, que a raiz elevada à potência é a mesma coisa que eu pegar o radicando e elevar essa potência, ou seja, elevar esse expoente 3, tá? Então, eu escrever desse modo, com o meu expoente fora da raiz, ou escrever ele dentro da raiz, tem o mesmo significado, não vai alterar o meu valor. Agora aqui, a gente aplica outra propriedade. 6 ao cubo eu posso fatorar. O que é fatorar? É transformar em produto, desmembrar. Então, 6 ao cubo eu posso escrever como 6 ao quadrado vezes 6 elevado a 1. Isso é a mesma coisa que 6 elevado ao cubo. Porque quando eu aplico a propriedade da potência, potências de mesma base, eu vou repetir a minha base e somar os expoentes. Então, eu vou ter a mesma coisa, vai ser o mesmo significado. Aqui eu tenho 6 ao quadrado e índice 2. Então, lembra que eu posso simplificar esse 2 com o índice lá de raiz quadrada. Então, eu escrevi essa multiplicação em 2 raízes com o mesmo índice, raiz quadrada. Então, aqui eu vou fazer a simplificação, então vai sair da raiz. Esse raiz de 6 vai continuar dentro da raiz. Então, vai ficar 6 raiz de 6 centímetros cúbicos.
certo? Confere lá a sua resposta. Se você errou alguma parte do processo, corrige lá, arruma. E se você acertou, muito bem. Agora nós vamos, então, para o nosso objetivo da aula de hoje. O objetivo da nossa aula de hoje é a introdução da ideia de equação do segundo grau, que a gente vai continuar relacionando a ideia de área e perímetro, mas agora não mais com as raízes, e sim com a equação do segundo grau, certo? Então, anote lá a data de hoje, o número da aula, aula 21, a equação do segundo grau, ideias iniciais. Vou dar um tempinho para você fazer esse registro, pegar o seu material e a gente já volta. Anotou lá então a data, o número da aula e o conteúdo da nossa aula? Vamos lá para a nossa primeira situação. Observe a seguinte situação. A figura abaixo é formada por 5 quadrados de medidas iguais. Então aqui eu tenho 5 quadrados dispostos, formando essa representação da letra T aqui. Mas são 5 quadrados dispostos e eles têm medidas iguais. A medida do lado de um desses quadrados é x. Então aqui já está denominada a medida do lado do quadrado. É x. E o perímetro da figura é 24 centímetros. Então, o perímetro de toda essa composição resulta em 24 centímetros. Quanto mede o comprimento do lado de cada quadrado? Ou seja, qual é essa medida x? Então, lembra lá, como é que eu calculo o perímetro? O perímetro é o contorno, certo? Então, o perímetro eu sei que vale 24. Então, como é que eu vou montar essa expressão de modo a calcular o perímetro? Vou dar um tempinho aí para você pensar e eu já volto, não precisa copiar. Pensa só como é uma estratégia de solução e a gente já volta para conferir. Então, conseguiu elaborar a sua estratégia? Vamos lá, conferir aqui. Bem, aqui eu repeti a imagem que a gente tinha na tela anterior. A medida do lado de um quadrado, que mede x centímetros, e aí eu fui completando, como os quadrados, né, os quadrados têm a mesma medida, então eu sei que a medida dos lados de todos esses quadrados é x, x centímetros para todos eles. Então eu só fui completando ali, de modo a eu fazer o contorno, porque eu quero o meu perímetro, né? Então, para eu calcular o perímetro dessa figura, o que eu vou fazer? Somar todas essas unidades de x, ou seja, todas essas medidas dos lados dos quadrados. Então, quando eu somo x mais x mais x mais x mais x, eu sei que tudo isso vai me resultar em quê? Em 24, porque foi a informação dada no enunciado, que o perímetro era igual a 24. Esse 24 não saiu do nada, tá lá no enunciado, que o perímetro dessa figura é igual a 24. Bem, se eu agrupar todos esses valores de x, o que eu vou ter? 12x. Ou seja, se eu somar todos esses x aqui,
vai me resultar em 12x. Então, eu tenho que 12x é igual a 24. Lembra que aqui, ó, a gente já trabalhou com essas situações, que é uma equação do primeiro grau? Então, o que eu faço aqui para resolver essa equação? Eu posso fazer ela mentalmente. Como que eu vou pensar nesse caso? Que número que multiplicado por 12 me resulta em 24? Conseguiu pensar que número que é esse? Não conseguiu? Então, vamos lembrar uma das estratégias que a gente pode fazer. Como aqui tem 12x e aqui tem 24 e eu quero saber o valor de x e não de 12x, um modo de eu não ter mais 12x e só ter um x aqui naquele primeiro membro é eu dividir por 12. Então, se eu divido 12 por 12, eu vou obter o valor de 1x. Porém, eu não posso ser dividido por 12, eu tenho que manter a igualdade. E para manter a igualdade, eu vou dividir por 12 o segundo membro também. É como se eu tivesse uma balança. Coloquei de um lado da balança, vou colocar do outro. Eu vou manter o equilíbrio, ou seja, eu vou manter a igualdade. Nesse caso, quando eu dividir o 12 por 12, ó, vai me resultar em x, ou seja, 1x. E 24 divididos por 12 resultou em 2 centímetros. Com isso, nós descobrimos aí qual é a medida do lado. Então, o valor de x é igual a 2 centímetros, ou seja, a medida do lado de cada quadrado é 2 centímetros. Então, se eu substituir esse x por 2 e fazer a soma, vai chegar no 24, ok? Então, a resposta é a medida do lado do quadrado é 2 centímetros, ok? Conseguiu chegar nessa resposta? Ou pensar na estratégia semelhante a essa? Então, vamos lá para a nossa próxima situação. A figura abaixo, ó, é a mesma figura. Ela é formada por 5 quadrados, os mesmos 5 quadrados, de medidas iguais. A medida do lado de um desses quadrados é x. Novamente, também mede x. E a área da figura é 20 centímetros ao quadrado. O que diferencia esse problema do outro é que lá eu estava me referindo ao perímetro, aqui eu estou me referindo à área. Por isso, inclusive, que a unidade de medida está ao quadrado, centímetros ao quadrado. Então, qual que é a diferença? Não é mais o contorno, e sim a superfície, né? Essa parte interna da figura. Qual que é essa medida? Qual que é essa área dessa região interna da figura? Quanto mede a medida do lado de cada quadrado? Então, a área é 20, mas o que eu não tenho? A medida do lado do quadrado. Então, com essa informação da medida da área, eu consigo descobrir qual é a medida do lado de cada quadrado. Vou dar um tempinho aí para você pensar somente na estratégia, não precisa copiar, e eu já volto para a gente conversar. E aí, pensou na sua estratégia? Então vamos lá, olhar a estratégia aqui. Bem, eu sei que a medida do lado de um quadrado, de um desses quadrados, né, de cada um desses quadrados é x. Bem, se a medida do lado é x, eu sei que essa medida também é x, que é um quadrado. Então, qual que é a área de cada um desses quadrados? Para eu descobrir a área de um quadrado, a gente já viu isso lá na aula anterior. O que eu vou fazer? X vezes x, ou seja, lado vezes lado. Então, nesse caso, a área de cada um desses quadradinhos é x ao quadrado. Cuidado, não coloca 2x, porque x vezes x é x ao quadrado. Se eu estivesse fazendo x mais x, aí sim daria 2x, tá? Então, cuidado para não fazer a confusão lá. Então, aqui eu tenho x ao quadrado, x ao quadrado, x ao quadrado, x ao quadrado e x ao quadrado. Ou seja, a área de cada um desses quadradinhos é x ao quadrado. Então, vamos lá montar a nossa solução. Eu sei que a área é 20 centímetros ao quadrado.
De onde você tirou essa informação, professor? Lá do enunciado, né? Ele já deu a informação que a área é 20 centímetros ao quadrado. Então, o que eu escrevi aqui, ó? A soma de cada um desses quadradinhos, da área de cada um desses quadradinhos. Então, x ao quadrado, mais x ao quadrado, mais x ao quadrado, mais x ao quadrado, mais x ao quadrado, eu tô somando as áreas, tá? Quantos x ao quadrado eu tenho aqui? 5. Então, 5x ao quadrado é igual a 20. Aqui eu já tenho uma equação, mas essa equação ela é um pouquinho diferente da anterior, que a gente estava calculando o perímetro. Aqui eu tenho o expoente 2. Primeiramente, eu vou continuar resolvendo como a gente sabe resolver a equação do primeiro grau. Eu tenho 5 aqui, junto com x ao quadrado, mas eu não quero saber o valor de 5x ao quadrado, eu quero saber o valor de x. Então, eu vou começar, né, simplificando de forma a não ter mais esse 5 ali. Então, o que eu vou fazer? O que eu posso simplificar com o 5? Eu vou dividir por 5 ambos os membros. Então, se eu divido 5 por 5, eu vou ter 1. Então, vai ficar 1x ao quadrado. E se eu dividir o 20 por 5, eu vou ter 4. Lembra que vocês têm que fazer dos dois lados, né, dos dois membros, para manter a igualdade, a equivalência. Então, o que eu vou ter aqui? Ó, x ao quadrado igual a 4. Aqui a gente ainda não aprendeu as estratégias para resolver equação de segundo grau, porque agora eu tenho uma equação de segundo grau. Mas eu posso pensar numa estratégia mentalmente. O que está me perguntando aqui, antes de eu sair tentando procurar fórmulas e tudo mais? A pergunta é, que número elevado ao quadrado é igual a 4? Então, que número vezes ele mesmo resulta em 4? Essa é fácil, né? Uma das opções é 2. Que 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Bem, acabou aí? Não, eu tenho outra opção. Qual é o outro número que elevado ao quadrado é igual a 4? Se você pensou em menos 2, acertou. Porque se eu elevo 2 negativo ao quadrado, 2 negativo com 2 negativo, dá 4 positivo. Eu faço a multiplicação e regra de sinal, né? O menos com menos lá que vai dar mais. Certo? Então, tanto essa medida quanto essa é válida para essa equação. Mas analise a situação que você tem. Faz sentido eu considerar a medida do lado de um dos quadrados como valor negativo? Não existe, né? A medida de... Vamos pensar a largura do seu quarto ser 2 negativo. Não faz sentido. Então, essa unidade aqui, essa resposta eu não vou poder utilizar nessa situação, que eu estou me referindo a uma grandeza, né? Uma medida de área, de volume, perímetro, eu não vou ter uma medida negativa, porque não existe, né? Então, eu vou considerar apenas a primeira opção, que é o x igual a 2. Então, a medida do lado do quadrado é 2, não esquecendo da unidade de medida, né, que é centímetros, então é 2 centímetros, certo? Então, nesse caso, eu não vou utilizar aquela solução negativa. Então, vamos analisar agora as duas situações, tanto a do perímetro quanto a da área. Na primeira situação, a gente tinha lá o perímetro, que era 12x igual a 24, porque a gente somou o contorno, né, da figura e a medida de cada lado era x, né, então totalizou 12x igual a 24, uma equação do primeiro grau. Agora aqui na área, a gente já chegou, né, na solução de x ao quadrado igual a 4. Então aqui, ó, a diferença é que aqui é uma equação do primeiro grau e aqui é uma equação do segundo grau, porque eu tenho o expoente 2. Observando ali, ó, a equação do primeiro grau, equação do segundo grau. O que diferencia uma equação do primeiro grau para uma equação do segundo grau? Expoente. O expoente é 1, o expoente é 2. Ah, então uma equação do terceiro grau vai ter expoente 3. Sim, vai ter expoente 3. Ou minha incógnita vai estar elevada à terceira potência. Ah, é uma equação do quarto grau, expoente 4. Do enésimo grau, expoente n, e assim por diante, tá? Então, nesse caso, ó, a equação do primeiro grau, ela admite no máximo uma solução. Eu posso não ter nenhuma solução, às vezes pode acontecer de ter uma equação que não tenha solução, mas o máximo que eu posso ter é uma solução. Agora, a equação do segundo grau, eu posso admitir no máximo 2 soluções. Por que a gente fala no máximo? Porque nem sempre vão ter as 2 soluções. Olha o exemplo anterior da área.
apesar de eu ter como resposta aqui, ó, a possibilidade de tanto 2 positivo quanto 2 negativo, para aquela situação que eu estava me referindo à medida de lado de um quadrado, eu não poderia usar um valor negativo. Então, para aquela situação, eu tive apenas uma resposta, uma solução. Então, admite no máximo 2 soluções. Pode ser que não tenha nenhuma, pode ser que tenha uma, ou pode ser que tenham 2, ok? Então, aí está a diferença, equação do primeiro grau, equação do segundo grau. E é essa que nós vamos começar a trabalhar a partir de agora. Então, lá, resolvendo juntos. Os retângulos representados a seguir têm a mesma área, ou seja, a região, a superfície deles é a mesma, tá? Então, a parte interna deles é a mesma área, representa o mesmo valor. Como podemos determinar a medida dos lados de cada retângulo? A unidade de medida é o centímetro. Então, como é que a gente pode determinar aqui a medida desse lado, desse lado, desse lado e desse lado? Sabendo que, ó, ele nem me deu a medida da área, ele só me informou que a área da figura 1 é igual à área da figura 2. Eu vou dar um tempinho aí para você pensar, não precisa copiar, pensar na estratégia de solução e a gente já volta. E aí, esboçou aí a sua estratégia de solução? Vamos pensar juntos? Então, olha lá, eu tenho o primeiro retângulo, né, de medida de comprimento 2x, lembrando que a unidade lá é centímetros, mas eu não coloquei aqui pra gente não poluir muito a nossa figura. Então, nós temos 2x de comprimento e x mais 2 de largura. Então, para eu calcular a área, a afirmação lá do enunciado é que a área 1 é igual à área 2. A área 1 vai ser o quê? 2x vezes x mais 2. Mas por que isso, professor? Porque a gente está multiplicando o comprimento pela largura. Lembra que para calcular a área de um retângulo, a gente faz base vezes a altura, o comprimento vezes a largura. E é isso que a gente fez aqui, ó. O meu comprimento é 2x e a minha largura é x mais 2. Então, eu vou fazer essa multiplicação, tá? Lembrando que eu estou multiplicando 2x pelo x mais 2, ou seja, por todo mundo que está aqui dentro do parênteses, por todos os os elementos que estão aqui dentro do parênteses. Então, eu vou multiplicar o 2x pelo x e o 2x pelo 2, tá? É a propriedade distributiva. Então, 2x vezes x me dá 2x ao quadrado. E o 2x vezes 2 vai dar o 4x. Como ele é positivo e aqui também é positivo, eu mantenho o sinal positivo, tá? Eu sei que 2x ao quadrado mais 4x é igual à área 2. Bem, agora vamos partir para a figura 2 mesmo. Então, eu tenho ali como medida de comprimento x, de largura x mais 8, ou de base x e de altura x mais 8.
Então, para eu calcular a área, o processo é o mesmo. Eu vou multiplicar, ó, o x pelo x mais 8, tá? Então, eu vou fazer novamente a propriedade distributiva aqui, ó. X vezes x e x vezes 8. Então, o que eu tenho? Que x vezes x é x ao quadrado e x vezes 8, 8x. Mantive o sinal de positivo porque ambos aqui são positivos. Então, o que eu tenho com isso? Ó? Que a área 1 é igual à área 2. Então, eu tenho uma igualdade. Qual é essa igualdade? Vamos colocar aqui, ó, 2x ao quadrado mais 4x é igual a x ao quadrado mais 8x. Tá, professor, então você falou, mas você ainda não respondeu qual que é a medida da área 1, ou da área 2, ou da medida do lado dos quadrados, dos retângulos. Bem, então vamos ajeitar aqui as coisas, ó. Eu tenho 2x ao quadrado mais 4x e x ao quadrado mais 8x. Então, eu vou colocar tudo no primeiro membro de modo que eu iguale a zero. Por que eu vou igualar a zero? Para tentar, desse modo, descobrir o valor do x, né? Para isolar o meu x. Então, primeira coisa, eu tenho x ao quadrado aqui e 2x ao quadrado aqui. O que eu posso fazer em ambos os membros de modo que eu elimine esse e deixe só o x ao quadrado lá? Bem, o que vai eliminar x ao quadrado? Qual a operação? Ele está positivo. Se eu subtrair x ao quadrado em ambos os lados, ó, o que vai acontecer? X ao quadrado menos x ao quadrado dá zero. E 2x ao quadrado menos x ao quadrado, ó, vai dar x ao quadrado. Lembrando que x ao quadrado é 1x ao quadrado. Então, 2 menos 1 vai dar 1x ao quadrado. Agora, já dei um spoiler aqui, né, da qual subtração que a gente vai fazer. Então, o que eu tenho aqui, ó? 4x e aqui eu tenho 8x. Como que eu vou eliminar esse 8x do segundo membro? Ele está somando. Então, se eu subtrair, ele é positivo. Se eu subtrair 8x, eu vou conseguir eliminar esse. Mas eu tenho que fazer dos dois membros. Então, aqui, ó, 8x menos 8x vai dar 0. E aqui, 4x menos 8x, ó, eu tenho 4x e devo 8x, vai ficar 4x negativo, ou menos 4x, certo? Agora sim, ó, eu tenho uma equação. Não que aqui eu não tivesse, mas eu organizei essa equação, né? Eu coloquei tudo que tem x lá no primeiro membro, o que não tem ficou lá, o zero no segundo membro. O que eu posso concluir disso? Bem, eu posso fatorar esse x ao quadrado menos 4x. O que é fatoração, professora? É lá conteúdo do 8º ano que a gente aprendeu a fatorar e transformar em multiplicações. Então, eu posso transformar esse polinômio, né, que é o nome dado a ele, como uma multiplicação. Como que eu posso fazer isso? Observe que aqui eu tenho x e aqui eu tenho x. Então, ele é um elemento comum nesses dois monômios. Então, eu posso destacar esse x e colocar ele em evidência. Então, eu coloquei ele em evidência e agora eu vou pensar quem que vai aqui dentro. Então, x vezes quanto que dá x ao quadrado? Vezes o próprio x. E x vezes quanto que dá 4x? Vezes o 4. Tá? Observe que o sinal de negativo se manteve aqui, ó, o menos, tá? Então, x vezes x dá x ao quadrado e x vezes 4, 4x. Observe que eu fatorei, eu escrevi como uma multiplicação de x vezes x menos 4. Agora pense comigo, quando eu tenho um número multiplicado por outro e o resultado disso é igual a zero, o que eu posso concluir dessa afirmação? Então pensa lá, eu tenho um número que eu não sei qual é, multiplicado por outro número que eu também não sei qual é, mas eu sei o resultado, que o resultado disso é zero. Isso significa que ou esse x é igual a zero, ou então o x menos 4 é igual a zero, né? Porque se o resultado está dando zero, um deles é igual a zero. Aqui, de imediato, ó, eu já cheguei numa solução para x, um valor para x, x igual a zero. Aqui, ó, eu tenho uma equação do primeiro grau que eu vou resolver para determinar o valor do meu segundo x. Então, x menos 4 é igual a zero. O que eu posso fazer? Eu posso somar 4 ambos os lados, porque aqui tá menos 4. Então, para eliminar esse menos 4, eu posso adicionar 4 ambos os lados. E vai me resultar em quê? X igual a 4. Então x é igual a 4 e x é igual a 0? Sim, mas eu posso considerar essas duas opções? Lembra que na equação do segundo grau eu posso ter até duas soluções, mas analise o contexto que você está trabalhando. Aqui a gente está trabalhando com áreas, com medidas, então faz sentido a gente ter uma medida zero?
Ah, eu tenho 1/4 de comprimento zero. Então você não tem 1/4, né? Então, cuidado, você tem que analisar a situação, por isso que a interpretação aí é muito importante. Então, nesse caso, essa alternativa de resposta eu não vou poder utilizar. Eu vou utilizar apenas que x é igual a 4, tá? Porque aqui nesse contexto de área, essa resposta não cabe, tá? Então, o que significa esse x igual a 4? Vamos analisar aqui, ó. Voltando aqui, eu tenho 2x de comprimento. Se o x é igual a 4, o que eu vou ter ali? Opa! 2 vezes 4, 8. Então, o meu comprimento é 8. Se meu x é 4, vou fazer a substituição. 4 mais 2 igual a 6. Lembra que a área desse tem que ser igual à área desse. Por enquanto, eu só estou colocando a medida do comprimento e da largura. Então, aqui, ó, se o x é igual a 4, 4 mais 8, 12. E se o x é igual a 4, é só substituir pelo próprio 4. Agora, qual que é a área? A área aqui é 8 vezes 6, que me dá 48 centímetros ao quadrado, porque a unidade de medida era centímetros. E aqui vai ser 4 vezes 12. 4 vezes 12 também dá 48 centímetros ao quadrado. Então, aquela informação do enunciado se manteve aqui, ó. A área 1 é igual à medida da área 2, ou seja, 48 centímetros quadrados é igual a 48 centímetros ao quadrado. Então, vocês viram lá que as áreas se manteve de mesma medida, como estava no enunciado. Agora, só reforçando aqui, quando eu estou me referindo ao 4, que foi um dos valores de x que nós encontramos, seria 4 centímetros, porque centímetros vezes centímetros resulta na área centímetros ao quadrado. A mesma coisa acontece aqui, ó, esse 4 aqui é 4 centímetros. Então, centímetros vezes centímetros resulta no centímetros ao quadrado, certo? Então, vamos lá para a nossa próxima problematização. Em um quadrado de lado x, o número que expressa a área é igual ao número do seu perímetro. Então, o número que expressa a área é igual ao número do seu perímetro. Isso pode acontecer? Pode. Não é comum? Não, mas pode acontecer. A área ser igual ao valor do perímetro. Então, quanto mede o lado do quadrado? Então, aqui está a representação do quadrado, ó, em x centímetros e x centímetros. Então, eu vou dar um tempo aí para você copiar esse enunciado, pensar na sua estratégia e a gente já volta para corrigir.
E aí, desenhou lá a sua estratégia? Então vamos conferir, ó. Quanto mede o lado do quadrado? Bem, a gente sabe que o lado aqui está representado por x, mas vamos utilizar a informação de que a medida da área desse quadrado é igual à medida do seu perímetro. Então, a área eu vou calcular com lado vezes lado, x vezes x, que vai me resultar em x ao quadrado. E o perímetro é o contorno, então eu vou somar todos os lados, ó, x mais x mais x mais x, que me resulta em 4x. Então, qual a informação que eu tenho? Que a medida da área, que é x ao quadrado, é igual à medida do perímetro, que é 4x. Então, eu vou montar essa igualdade, ó, x ao quadrado igual a 4x, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu quero descobrir o valor de x. Então, eu vou começar eliminando quem tem x lá no segundo membro, tá? Então, como é que eu vou eliminar esse 4x? Ah, eu posso passar para lá, para o outro lado? Posso, mas esse passar para o outro lado, o que significa? Que eu vou subtrair 4x ambos os lados. Quando a gente passa o 4 para lá, ele tá positivo, vai para lá, negativo. Então, 4x subtraindo com 4x dá 0. E o que vai ficar no primeiro membro? X ao quadrado menos 4x. Então, x ao quadrado menos 4x é igual a 0. Bem, eu ainda estou em busca de descobrir aí, encontrar esse valor do x, dessa incógnita. Então, neste caso, ó, a gente tem a mesma situação do exercício da atividade anterior. Eu tenho elementos em comum, que é o x, ó. Eu tenho o x aqui e tenho o x aqui. Então, eu posso fatorar, colocar o x em evidência. Então, ó, o x vai ficar destacado em evidência e eu vou pensar, x vezes quanto que dá x ao quadrado? Nesse caso, é x vezes x, porque x vezes x volta para o x ao quadrado. E x vezes quanto que dá 4x negativo? Vai ser menos 4, porque x vezes 4 negativo vai dar menos 4x que está lá em cima, tá? Então, novamente, eu tenho a mesma situação anterior. Eu tenho uma multiplicação de x por x menos 4, e isso está resultando em 0. Então, ou o x é igual a 0, ou o x menos 4 é igual a 0, que é um produto que o resultado é 0, porque um dos fatores é igual a 0. Então, o que eu vou ter aqui, ó? X é igual a 0 é a minha primeira resposta. A segunda resposta, eu já eliminei ela aqui, porque, novamente, a gente não tem medida 0. Então, para essa situação, para esse contexto, nós não vamos poder utilizar essa opção de solução. Mas a outra opção é o quê? X menos 4 é igual a 0, ou seja, x é igual a 4. Ah, ou seja, que número menos 4 é igual a 0? Que número subtraído de 4 é igual a 0? É o 4. Então, essa opção sim, essa nós podemos utilizar. Então, o que acontece? Está dizendo que a minha área é igual ao meu perímetro. Então, a gente igualou, fez essa igualdade e com isso a gente conseguiu determinar a medida do nosso lado do quadrado, que era x, agora é 4. 4 o quê? 4 centímetros, tá? Então, vamos lá para a nossa próxima situação, ó. 4 centímetros. Letra B. Qual é o perímetro do quadrado? Então, eu vou dar um tempinho aí para você copiar o item B. Não precisa copiar o quadrado novamente, porque já está lá no item A e as medidas são as mesmas, né? A medida é x. Então, determina aí qual é o perímetro do quadrado e a gente já volta. Então, vamos lá determinar o nosso perímetro? Bem, a gente sabe que o perímetro é dado por x mais x mais x mais x, que dá o nosso 4x, que a gente já tinha, inclusive, colocado no item A. E a gente já descobriu no item A o valor do nosso x. Ó. Nosso x é igual a 4. Então, como é que eu posso calcular esse perímetro? 4x é igual ao x vale 4.
Então, 4 vezes 4, 16 centímetros. Ah, professora, eu nem fiz isso, eu fiz direto aqui, já substituí o x pelo 4 e calculei, né, a soma dos lados, né? Ótimo, não tem problema, você não precisa referenciar desse modo, né? Que só foi uma forma mais completa da gente responder, tá? Então, qual é a área do quadrado? Bem, se o perímetro é 16 e lá estava dizendo que a área é igual ao perímetro, eu posso dizer que é 16 centímetros? Não posso dizer que é 16 centímetros, porque eu estou me referindo à área. E a área, ela é dada em centímetros ao quadrado. Então, a diferença é a unidade de medida. Apesar do número, né, 16 ser igual aqui, tanto na área quanto no perímetro, a unidade de medida é a que vai diferenciar. Quando eu olhar aqui, eu vou falar, aqui é a área. Eu vou olhar aqui, isso aqui é o perímetro. Tá? Então, o cálculo como é que fica? Para calcular a área, x vezes x, que dá x ao quadrado, o valor do meu x a gente já determinou lá no item A, que é 4. Então, 4 elevado ao quadrado dá 16. Ou então já faz direto, né? 4 vezes 4, 16 centímetros ao quadrado. Certo? Então, vamos lá. Para as nossas perguntinhas finais, para o nosso quiz. Primeira pergunta. Existem dois valores reais que podem ser colocados no lugar de x. Quais são eles? Então, observe aqui no item A, nós temos uma equação de segundo grau. Então, nós podemos ter no máximo duas soluções. Então, tá aqui, ó, o espaço para essas duas soluções. Interpretando essa igualdade, eu tenho aqui x ao quadrado igual a 9. O que eu posso perguntar? Que número elevado ao quadrado é igual a 9? Ou seja, que número elevado ao expoente 2 é igual a 9, ou que número vezes ele mesmo é igual a 9. Bem, se você pensou no 3, correto, 3 vezes 3 é igual a 9. Mas eu tenho alguma outra opção aqui. Qual seria ela? Bem, se você pensou no 3 negativo, também está correto, porque 3 negativo vezes 3 negativo vai me resultar em 9. Ah, professora, mas lá nos exercícios anteriores você cancelou todos os que deram negativo e zero. É que aqui a gente não está se referindo à área, medida, comprimento. Então, aqui eu posso considerar essas duas opções. O contexto aqui não me impossibilita de considerar essas duas opções, certo? Item B, x ao quadrado é igual a 36. A pergunta é semelhante, ó. Que número elevado ao quadrado é igual a 36? Ou que número vezes ele mesmo é igual a 36? Se você respondeu 6, correto. 6 vezes 6 é igual a 36. E qual é a outra opção? 6 negativo, porque 6 negativo vezes 6 negativo também resulta em 36 positivo. Agora o item C. Poxa, professora, você tinha que colocar um decimal, né? E eu já tô olhando a fração lá, já tô ficando com medo. Gente, o processo é semelhante. Que número elevado ao quadrado resulta em 36 centésimos? Que número será que é esse? Que número vezes ele mesmo é igual a 36 centésimos? Eu tenho a possibilidade de transformar esse decimal em fração, ou então eu vou pensando nas possibilidades de chegar no 36. Bem, o 36 eu sei que é 6 vezes 6, mas aqui é um número decimal. Então, o que eu posso dizer? 0,6, ou seja, 6 décimos vezes 6 décimos vai me resultar em 36 centésimos. Copiando ali, olhando para a solução de cima, o que está mudando sempre, nesse caso, desse tipo de equação? Está mudando o sinal, ó. Opa, já dei um spoiler. Já está mudando o sinal. Então, aqui é 0,6 positivo, aqui negativo. 6 décimos positivos e 6 décimos negativos. Item D. X ao quadrado igual a 25 quartos. Bem, se eu tenho aqui uma fração, eu posso pensar que número, que fração vezes ela mesma é igual a 25 quartos. Ou seja, que número vezes ele mesmo é igual a 25? Que número vezes ele mesmo é igual a 4? E se você chegou lá em 5 meios, acertou. Porque o 5 vezes 5 resulta em 25. O 2 vezes o 2 resulta em 4. Então, o que eu tenho aqui? 5 meios. E para o outro, negativo. 5 meios negativos, ou seja, 5 meios negativos vezes 5 meios negativos vai me resultar em 25 quartos também. Então, o que nós vimos na nossa aula de hoje? Nós vimos a diferença entre a equação do primeiro grau e a do segundo grau e fizemos alguns problemas aí que envolvem a equação do segundo grau, principalmente problemas envolvendo área e envolvendo perímetro. Eu espero que você tenha entendido essa ideia inicial aí de equação do segundo grau. Espero você na próxima aula e até mais. Tchau, tchau!